Um dos assuntos mais fascinantes da Bíblia é o que chamamos de escatologia, que quer dizer a doutrina do fim dos tempos. Dentro desse assunto fala-se muito sobre o anticristo, que é a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta. Há também referências sobre a imagem da besta, que nos últimos anos ganhou uma nova teoria, a possibilidade de que seja um robô. O que não faltam são teorias a respeito do assunto. A pergunta agora não é mais quem, mas o que será o anticristo? Circula pela internet a teoria de que o anticristo deverá ser uma inteligência artificial. Isso mesmo, um robô. Na verdade, muitos acreditam que ele será um ciborgue, que é um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades, utilizando tecnologia artificial. Resumindo, metade homem, metade robô. E agora você deve estar se perguntando, mas por que um robô? Quem defende essa teoria ficou ainda mais intrigado e preocupado depois de um estranho fato. Um robô com feições humanas foi criado segundo a imagem de uma deusa budista. Batizada de Mindar, ela fez sua primeira pregação sobre o Sutra do Coração, que é uma escritura importante para o budismo. O jornal Japan Times reporta que os ensinamentos anunciados pelo robô oferecem um caminho de superar todos os medos e destruir as percepções erradas e alcançar o perfeito nirvana. O líder do templo de Kyoto, lá no Japão, afirmou, na verdade, em uma coletiva, que se a imagem de Buda falar os ensinamentos do budismo, provavelmente serão mais fáceis de entender. Queremos que as pessoas vejam o robô para pensar sobre a essência do budismo, assim ele disse. Mindar tem 1,95 de altura e 60 quilos. Ela foi construída por Alabiko, que tem uma sede lá em Tóquio. Muitos acreditam que filmes como O Exterminador do Futuro faz claras referências ao governo da besta, que poderá ser controlado por inteligência artificial. Mas isso seria possível? Criar um ser metade humano e metade máquina? Antes, vamos entender um pouco sobre o que é a besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta. Tanto no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, quanto no livro de Daniel, que está no Velho Testamento, há referências sobre a besta. A Bíblia diz que a besta é um animal estranho que possui 7 cabeças e 10 chifres. Era semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso e sua boca como de leão, como está escrito em Apocalipse 13. Segundo Daniel, o profeta, as 7 cabeças e os 10 chifres simbolizam nações e seus respectivos governantes que comporão esse reino. Está escrito em Daniel 7:24. Muitos acreditam que essas nações são os membros do G7 e do G10. Sabemos que atualmente as nações mais ricas do planeta se reúnem em blocos econômicos que definem as estratégias da economia e do poder bélico. Sobre o anticristo, que é a primeira besta, a Bíblia fala que ele terá o poder sobre toda tribo, toda nação e toda língua, e que os habitantes da terra irão adorá-lo e ficarão empolgados com ele. Está escrito em Apocalipse 13, versículo 4. E ele vai promover também uma perseguição aos cristãos e muitas pessoas morrerão. Neste mesmo tempo aparecerá o falso profeta, que é a segunda besta. Ele promoverá a exaltação ao anticristo e conduzirá habitantes da terra para adorá-lo. O falso profeta fará grandes sinais e prodígios e enganará a muitos. A imagem da besta surge da necessidade criada pelo falso profeta em adorar o anticristo. O falso profeta promoverá a criação dessa imagem. Essa imagem do anticristo terá a capacidade de falar e fazer com que sejam mortos todos aqueles que não o adorarem. Nesse ponto surge a marca da besta, onde todo aquele que não se submeter ao novo sistema do anticristo não poderá comprar e vender se não tiver essa marca, que pode ser ou não o nome. Imagine você não poder se alimentar ou se dirigir a um supermercado para poder comprar comida. Você não pode consultar um médico, você não pode comprar remédios, etc. Você vai precisar ter uma chácara para poder criar bichos e plantar seu próprio alimento. Será realmente muito difícil nesses dias. Jesus deixou claro que nesse período muitos serão traídos pelos seus próprios familiares, amigos e até, quem sabe, por membros da sua igreja. Nesse tempo, a fé será provada. A Bíblia deixa clara que muitos cristãos serão mortos. A exemplo do que aconteceu na época de Nero, muitos terão que viver num submundo. Voltando a falar sobre a imagem da besta, vamos nos lembrar que um dos maiores desejos do homem é a criação de um ciborgue. Um ciborgue é um organismo cibernético
Isto é, um organismo dotado de partes orgânicas e mecânicas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades utilizando a tecnologia artificial. Atualmente, as nações estão trabalhando a todo vapor para a criação de um sistema único de identificação digital e, no futuro próximo, toda a rede de computadores estará integrada mundialmente. As pessoas são adestradas por várias religiões a adorarem imagens criadas pela mão do homem. Isso nada mais é do que um treino para o que virá no futuro. Não haverá espanto quando uma imagem falar e tiver poder de comandar. Então as pessoas ficarão satisfeitas por terem dado vida ao seu Deus. E agora, vamos à cereja do bolo. Seria possível a criação de um ser metade máquina e metade humano? Eis a resposta. Em um pequeno porão na Universidade Texas A&M, nos Estados Unidos, vivem centenas de baratas gigantes da América Central. Elas irão se tornar ciborgues, que vão a lugares onde os humanos têm dificuldade de operar. Em seguida, os cientistas passam algumas camadas de líquido corretor branco em suas costas para criar uma superfície levemente adesiva. Agulhas de acupuntura são inseridas no gânglio da barata, uma área de neurônios responsável pelos movimentos involuntários. Elas ajudam a conectar pequenos dispositivos eletrônicos que permitirão controlar o animal. A etapa final do processo é prender uma bateria à barata gigante para que ela responda a um pequeno controle remoto. Cientistas chineses criaram ratos ciborgues que podem ser controlados com o poder da mente humana. O cérebro dos até então inofensivos ratinhos de laboratório estão sendo substituídos por microchips que transformam os pequenos em ciborgues. Em alguns testes, os ratos podem ser controlados em simples movimentos, como andar para a esquerda ou para a direita. Segundo os cientistas, o próximo passo é fazer com que os ratos consigam realizar mais de uma ação física ao mesmo tempo. Se os testes continuarem a serem bem-sucedidos, os pesquisadores planejam usar a tecnologia em seres humanos com o objetivo de substituir partes danificadas do cérebro. Imortalidade será alcançada em 2050, dizem cientistas renomados. Eles afirmam que se você tem menos de 40 anos hoje, provavelmente só morrerá se pegar alguma doença bastante séria. Caso contrário, todos eles acreditam que a ciência terá descoberto formas de prolongar indefinidamente a vida humana antes que você fique velho demais. Com o avanço da ciência, logo será possível transformar seres humanos em ciborgues. Mais fácil do que manter a cabeça corpórea num corpo que já tá se acabando, né, que já está morrendo, é transferir sua consciência para um corpo robótico. Isso significa que seu corpo orgânico pode morrer, mas o backup da sua mente será mantido na nuvem e carregado num corpo inorgânico para sua comodidade. A parte mais intrigante desse modelo de imortalidade é a eliminação de necessidades humanas básicas, como ir no banheiro, como comer, dormir, etc. Milionários já devem estar investindo nessa pesquisa para garantir os seus corpos robóticos. Outra promessa da ciência é que você poderá viver em um mundo totalmente virtual após a sua morte orgânica. Uma das possibilidades para alcançar a tão sonhada imortalidade é manter a sua mente vivendo em uma simulação de um mundo completamente virtual. E claro, esse mundo poderia ser desenvolvido de forma personalizada para cada um. Ou seja, você pode viver um verdadeiro paraíso dentro de um mundo virtual. Como, por exemplo, você pode ter um encontro com o grande amor da sua vida ou viver todos os dias o melhor dia que já aconteceu na sua existência. Parece assustador, mas a ciência está evoluindo a esse ponto. O engenheiro dedicado à pesquisa de carros autônomos fundou uma religião sem fins lucrativos chamada Caminho do Futuro, segundo os documentos descobertos pela revista Wired. A missão do grupo é desenvolver e promover a conscientização sobre uma divindade com base na inteligência artificial e, através da compreensão e culto a essa divindade, contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade. The Rapture of the Nerds, o arrebatamento dos nerds. E essa matéria fala sobre Gabriel Rothblatt, que é pastor da igreja Terrasem, E aqui eles estão na Flórida em 2014, Ele então é pastor da igreja Terrasem, que é uma igreja que busca a vida eterna por meio da inteligência artificial e da transferência da mente humana para a máquina.